Bom, vamos pensar em treino agora, né? A maioria dos estudos que a gente viu era com pacientes com obesidade, sobrepeso, alguns com pacientes eutróficos, mas não havia treinamento. Esse estudo há treinamento. Então, é o TRF, Time Restricted Feeding, né? Então vou cortar algumas horas do meu dia e não me alimentar. E eu tenho três grupos. O TRF, que é o de jejum, CD, que é controle, então dieta controle, come ao longo do dia, tranquilo, tá? Esse TRF, gente, no canto esquerdo superior a gente vê, né? Consumo das 12 horas até as 8 da noite. Não é um early TRF, é só TRF, tá? E um grupo TRF mais HM-beta, que é um suplemento que é derivado da leucina, aminoácido, que falam, né? Que prometem que vai aumentar a massa muscular, perda de gordura. Então testaram ele também. 3 gramas dia, uma quantidade alta. Então, novamente, três grupos. Grupo controle, grupo jejum intermitente com HM-beta, né? E aí o que aconteceu? 8 semanas com treino supervisionado, tá? Quem eram os participantes? Mulheres, 18 a 30 anos, com experiência em treinamento de pelo menos um ano e no mínimo 2 a 4 sessões por semana, tá? Aqui a gente tem um desenho do estudo, né? Então, legal, pesou, treinou, fez calorimetria indireta para avaliar o gasto energético, retirou amostras de sangue, recordou aqui, né, a ingestão alimentar, ok? Foi muito interessante. Bastante coisa fizeram. Calorias. Aqui a gente vê pré, antes de começar o estudo, e na intervenção. Aumentou a caloria na maioria dos grupos. Nada muito significativo, né? Aumentou de maneira não significativa. Aumentou a ingestão proteica, ó. Coluna da esquerda pré, coluna da direita intervenção. Todas elas aumentaram a ingestão de proteína. Estava baixo, né? Estava cerca de 1 grama, 1,3 grama quilo. Bom, legal. Então essa ingestão maior de energia foi pelas proteínas. Se a gente pega esse estudo, tá, e lê só o resumo, vocês vão ver que tomar HM-beta ou não fez diferença nenhuma, é um suplemento basicamente inútil para esta população, quando você tem ingestão proteica adequada. Mas esse estudo fala que o jejum intermitente levou a perda de peso, de massa gorda, na verdade, né, de gordura, mais do que o grupo controle. Isso está realmente no resumo do estudo. Isso é por uma análise errada. Eles analisaram apenas quem concluiu. E quando eu analiso apenas quem concluiu, eu perco toda a randomização que eu fiz antes de começar o estudo, né? Não randomizei, separei certinho, cada mulher para cada grupo, deixando tudo bem equilibrado. Aí vamos falar que no grupo jejum, mais gente concluiu. O que foi que aconteceu do que no grupo controle? Eu quebrei essa randomização. Estragou o meu trabalho inicial. Então eu tenho que avaliar todo mundo. Eu posso fazer as duas avaliações também, melhor ainda. Eles fizeram só a avaliação de quem concluiu, que é na divulgação do resumo, falando que o jejum intermitente emagrece mais. Só que quando eu avalio todo mundo, que é essa análise aqui, ó, ITT, Intention to Treat, né? Ó, 40 participantes da análise ITT, que é todo mundo, e 24 na análise PP, Peer Protocol, que é só quem concluiu. Olha quanta desistência. 16 desistências é muita coisa, né? É 30, 40% da galera. É uma desistência muito grande que acaba com o meu cálculo estatístico. E aí, quando eu avalio todo mundo, aí não há diferença, tá? Aí todos eles ali, né, melhoraram um pouquinho a massa livre de gordura, ok? E sem grandes diferenças na massa gorda, tá? Quando eu avalio só quem concluiu, teve diferença na massa gorda. Mas por que isso? Por causa do jejum? Não, porque quem concluiu eram mais pessoas no grupo jejum. O grupo jejum trouxe mais adesão. Foi isso que aconteceu. Então não foi pelo jejum, foi pela adesão ao jejum. Basicamente não houve diferença, né, no treinamento também, tá? Você consumir das 12 às 8 da noite. E olha só, 8 horas de intervalo. Foquem nisso, tá? Nos exemplos que eu vou dar no final. Aqui nós temos outro estudo, agora com homens, né? Já trouxe com mulheres, vamos para um com homens. Agora é um grupo ND, que é dieta normal, 100% da ingestão energética, tá? Em 3 refeições, né? 8 da manhã, 1 da tarde, 8 da noite, né? E nós vamos ter também
o grupo jejum, TRF. TRF, relembrando, Time Restricted Feeding. Então, vão ingerir num período de 8 horas ao longo do dia. Então, 16 horas de jejum, 8 horas se alimentando, também treinando, também por 8 semanas, tá? Aqui com homens, então, uma ingestão energética maior, 2.800 calorias, por exemplo, né? Proteína, 22% da dieta, gordura, 24,7%, carboidratos, 53,2% da dieta. Fizeram DEXA para avaliar composição corporal. Tá? Um exame muito interessante para isso, né? Para avaliar gordura e massa livre de gordura. Não músculo, massa livre de gordura. Vamos aos resultados também. Não houve diferença na perda de gordura. Eles falam aqui que houve uma diferença, mas não foi nada significativo, favorecendo o grupo IF, né? Então, teve aqui, ó, perda de 1 kg de gordura no grupo IF e 300 gramas no grupo sem jejum intermitente, né? IF, jejum intermitente, tá? Então, foi uma perda pequena, né? Ok. No entanto, o grupo jejum intermitente baixou a testosterona, 613 nanograma decilitro para 486 nanograma decilitro. E aí, na época desse estudo, um dos autores começou a divulgar, de maneira contrária ao que os outros autores pensavam, que o jejum intermitente faz diminuir a testosterona. É significativa essa diminuição? 613 para 486, né? Cerca de 130 nanogramas decilitro? Não é. Não vai mudar parâmetros práticos, até porque a testosterona não é um exame tão sensível assim, que tem tanta precisão. Então, pode ser desvio do exame, pode ser porque eles emagreceram um pouquinho a mais, e isso faz cair testosterona em homens mais magros e eutróficos, mas não é uma queda que vai causar hipogonadismo, ok? E não tem mudanças práticas, não vai alterar libido, não vai alterar densidade óssea, não vai alterar risco cardiovascular ou pré-diabetes, não vai alterar composição corporal, tá? Não tem desfecho prático, ok? Então, muito cuidado com estudos assim também. O que a gente pode concluir é que não houve diferença, consumindo 2.800 calorias no jejum intermitente. Mas, mais uma vez, o que eu tive aqui? Um período de jejum de 8 horas com 3 refeições. Tá? Foquem nisso. Aqui, 4 semanas de Time Restricted Feeding com treino também não muda. Tá, gente? 4 semanas. Aqui eles só treinaram 3 vezes por semana. Não é algo prático, quando a gente fala ali de pessoas mais habituadas ao treinamento. Não é algo tão comum, na verdade, né? A maioria faz mais. Infelizmente, alguns estudos fazem menos treinamento, até quando é supervisionado, né? Por questão também de... tem que ter pessoas ali junto, né? Então dá mais trabalho, é mais custoso. 26 homens, mais uma vez, 8 horas de janela alimentar, 16 horas de jejum. 25% de déficit energético, agora houve déficit, ó. Já mudou. As duas condições anteriores eram o quê? Dietas quase normocalóricas, né? Ou pequenos déficits, nada muito significativo. Pensando em treinamento, tá? As condições anteriores do treinamento. E o que eu tenho aqui é 1,8 grama quilo dia de proteína, tá? Logo, é uma ingestão proteica alta, positiva, correta, para alguém que está em déficit calórico. Eu aumento o déficit, eu aumento a ingestão proteica, principalmente em pacientes que não têm obesidade. Massa livre de gordura foi mantida entre os grupos, então, por favor, não falem jejum intermitente cataboliza. Jejum intermitente não é tudo igual. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, de como foi a dieta deles. É interessante para levar para a prática, né? Proteína 1,8 grama quilo, carboidrato 2,2, gordura 0,84, né? Então, numa restrição calórica aqui de 25%, idade 22 anos, né? Peso ali 82 quilos, altura 1,78, percentual de gordura 19 ou 20%, né? Bom, então é ali uma dieta mais comum, né? Nada ali muito absurdo, nada muito extremo, tá? Aqui nós vimos então, né, que para eles calcularem as calorias de manutenção, eles pegaram gasto energético em repouso e multiplicaram por 1,5. Então não eram pessoas muito ativas. E daí
fizeram um déficit de 25%. Você pode multiplicar por 0,75 aqui, que aí você vai ter esse déficit de 25%, tá? Bom, e jejum alterou a força, né? Ou deixou o metabolismo lento? Olha só, o que aconteceu no grupo TRF, pré e pós, escuro, pré, mais clarinho, cinza mais claro, pós, tá? À esquerda aqui do gráfico, leg press. Então, tanto TRF quanto ND aumentaram a força, tá? Em dois tipos de testes eles fizeram aqui, né? Teste de 1RM, né? Ou também RTF aqui, tá? Então, dois tipos de testes aumentou no teste de 1RM. Supino, a mesma coisa. Gasto energético e repouso. Caiu, mas nada muito significativo, tá? Esta queda aqui foi uma queda pelo emagrecimento. Não foi uma queda que a gente pode falar que foi pelo jejum. Até porque houve nos dois grupos. Né? O ND aqui também. Uma leve queda, não significativa, tá? Testosterona caiu? Não significativo. E quando a gente emagrece, cai a leptina, saciedade, e temos alterações na grelina também, né? Então, a gente vê aqui, esses que eu marquei, com pequenas alterações. Nada ali que você pode falar que foi grande coisa, significativo, mas só a nível de curiosidade, né? Então, há pequenas mudanças, leptina, né, grelina, mas eles não mudaram muito o peso, né? Então, não teve uma diferença de composição corporal tão significativa assim para a gente falar que houve grandes diferenças nos hormônios plasmáticos, por exemplo. Tá, legal. Mas eu preciso me preocupar quando eu faço um jejum de 16 horas, vou consumir só 8 horas, né? Eu posso consumir tudo de uma vez e comer só uma banana em uma das refeições, né? Outra refeição, posso comer um PF mesmo, um prato de pedreiro, o que eu faço? Esse estudo responde um pouquinho dessas perguntas. Foi um estudo de 12 semanas com 26 homens. Eles foram separados, né? Um grupo equalizava a proteína em 3 refeições, tá? Todos os grupos fizeram 3 refeições. Então, equalizava a proteína ao longo das 3 refeições. Ingeria mais proteína no café da manhã. Então, vocês estão vendo aqui na esquerda, onde eu grifei, High Breakfast, né? HBR, tá? Então, eles tinham mais proteína no café da manhã. O outro grupo, não. O outro grupo ingeria quase nada de proteína, tá? No café da manhã. E compensava essa proteína que não tinha no café da manhã à noite. Então, era a mesma ingestão proteica. Só que um grupo equalizava. Outro grupo não. Outro grupo compensava da manhã para a noite, tá? Também treinaram, tá, gente? 3 vezes por semana, ok? Bom, vamos ver os resultados, né? O que aconteceu?